Pronto, então agora a gente vai começar a parte de fadiga, tá? E aí, como eu estava falando para vocês, tem uma área da engenharia que é o engenheiro de durabilidade que ele faz esse tipo de análise, né? Ele pega um sinal, ele tem um modelinho Moodboard Dynamics, né? Então eu vou fazer exatamente o que a gente fez aqui na análise, né? Nas multicorpos. Essa análise eu vou extrair informações, também uma análise estrutural. Essa análise estrutural vai mandar essas tensões para o software de fadiga e aí eu faço a avaliação da vida, né, da vida em fadiga do meu componente, tá? E aí eu coloquei algumas definições aqui para vocês, né? Então é um processo que leva a uma falha estrutural devido a carregamentos alternados, tá? Repetitivos. E essa magnitude não provoca falha estática, que esse é o grande problema, né? O cara tá ali, fez análise estática, aqui está meu limite de escoamento, o cara fez o projeto, a carga lá que tá dando nessa faixa aqui. Então eu tenho um fator de segurança de 3, de 4. Só que o que acontece? A minha carga, ela não é uma carga estática como no ensaio de tração. E aí eu tenho um ciclo aqui de carregamento. E às vezes esse carregamento aqui, ó, ele está bem inferior a esse carregamento aqui. E é isso que fez com que a máquina está num carregamento bem inferior ao previsto no estático. Porém, pelo fato de ser cíclico, eu tenho um problema de fadiga, tá? Então, por isso que a gente não pode só estudar análise estática. A gente tem que ter pelo menos consciência, né, que esses carregamentos, principalmente quem é mecânico, né, engenheiro mecânico tem que ter essa ideia. E aí está associada a nucleação, né? Então eu tenho uma nucleação da trinca, né, e a propagação da mesma. Tá? Então eu vou ali na superfície criando uns deslizamentos, né, nos planos ali dentro da estrutura, e aquilo ali vai criando esse movimento aqui e eu vou abrindo inicialmente do ponto de vista microscópico, né? Então eu vou rompendo aqui ali aquela estrutura cristalina e depois vou aumentando a propagação da trinca até que eu tenha algo que a gente chama de marcas de praia e depois o rompimento da estrutura de forma súbita, né? Então eu tô ali com o equipamento funcionando há muitos anos e de uma hora para outra, e eu já vi casos eu já vi, né? A gente sabe que existe, mas eu tive prensa, tá? Aquelas prensas de chaveta, né? Engado por chaveta. Tem uma máquina dessa que tem mais de 30, 40 anos de uso e a máquina tá lá quietinha a vida toda sendo usada e de uma hora para outra o eixo parte e cai em cima do operador e mata o operador. Então existem diversos casos. Esse aqui, outra vez eu vi um moinho de bolas, um eixinho nada mais nada menos que umas 10 polegadas de eixo. Então ele estava aqui sobre o mancalzinho dele, girando aí, eu acho, sei lá, não lembro agora, uns 30 RPM, uma rotação baixa. E aqui tem as bolinhas, né? É um moinho de bolas, né? E esse cara simplesmente do nada não, né? A gente sabe que é fadiga, mas está ali funcionando, não teve sobrecarga, ninguém colocou mais carga além do que ele vinha trabalhando e simplesmente o eixo partiu e caiu, né, saltou do mancal, né? Então esse é um negocinho aqui que tem uns 5 a 4 metros, se tivesse um operador perto tinha matado, né? Então por sorte, e isso é o que? É exatamente, você tem que fazer a inspeção desses caras, ver se tem já algum tipo de trinca e fazer a conta para saber quanto tempo esse cara ainda pode rodar, já sabendo que tem trincas que podem gerar essa fratura aí por fadiga, tá? E aí, claro, vai ter que chegar um ponto crítico ali da trinca, onde eu vou ter o rompimento da minha estrutura, tá? E aí aqui eu coloquei algumas estatísticas aí que eu peguei dos livros, das coisas que eu escuto por aí. E aí 90% dessas falhas são devido à fadiga, tá? Então é uma coisa muito importante e pouco compreendida por nós engenheiros, né? A gente estuda pouco isso, né, na graduação e termina e aí estuda um negócio bem defasado na graduação
E aí é só quem realmente vai trabalhar com durabilidade é que termina aprendendo isso aí de fato, tá? Aí eu peguei outra definição da STM, é um processo de degradação localizada, progressiva e permanente, tá? E ocorre no material sujeito a variações nas tensões e deformações, tá? E aí, claro, vai ter sempre uma trinca, né? Aquilo que eu estava falando para vocês, uma nucleação. Então ela começa aqui e aí com o tempo, né, com a ciclagem, ele vai criando o que a gente chama de marca de praia, tá? Se você colocar fadiga na internet, você vai ver um monte de eixinho partido, inclusive essa figurinha aqui que eu peguei. Você vai ver exatamente esse formato aqui de marca de praia. E depois eu tenho uma ruptura, né, catastrófica, né, porque aí eu já tenho uma seção da área transversal bem menor do que a inicial no projeto. E aí eu tenho um rompimento instantâneo ali do meu componente mecânico e normalmente é fatal, né? Infelizmente. Tá? E aí se divide, né? Quando a gente estuda fadiga, eu tenho fadiga de alto ciclo, tá? Que seria a metodologia SN. Tenho fadiga de baixo ciclo, que é o εN, e tem a mecânica da fratura, tá? Todas essas abordagens, né, que eu vou fazer aqui, elas vão dizer para você o seguinte, ó, depois de tantos mil ciclos, eu posso ter uma iniciação de trinca no componente. Depois que a trinca for formada, aí a pergunta é com quanto tempo eu vou ter um rompimento da minha estrutura. E aí você usa o método da mecânica da fratura, né? Então esse cara aqui, ele já pressupõe o início da trinca, ou seja, eu já tenho uma trinca lá. E ele vai determinar exatamente essa taxa aqui de propagação para me dar uma quantidade de tempo para eu saber quando é que a estrutura vai romper, tá? Então isso quer dizer que eu posso usar, né, usar a composição entre essa daqui com a mecânica da fratura ou a de baixo ciclo com a mecânica da fratura, tá? No teu projeto. E aí aqui eu coloquei uma forma de gráfico, né? Então um ensaio estático, né? Então você tem ali, você aplica a carga na estrutura, ela tem um rompimento, você calcula aí o modo de elasticidade, você sabe a tensão última. E obviamente eu tenho uma aplicação única, né? Então eu vou lá e aplico. Obviamente se você colocar no relógio, você entende que na máquina de tração é um ensaio que está com o tempo vai mudando, mas ele é tão lento que faz com que ele se torne um carregamento estático, tá? E por isso que ele vai aumentando aqui a carga, mas lentamente, tá? No caso da fadiga não, na fadiga eu tenho a tensão está flutuando aqui, tá? E aí geralmente essa tensão máxima que está acontecendo, ela é bem inferior a um ensaio estático, né, como eu tinha falado. E aí eu tenho um problema de fadiga depois de uma quantidade de ciclos, tá? E aí porque é importante, né? Então quem vai estudar fadiga, pega lá uns livros, né? Tem alguns acidentes, né, que fizeram com que o estudo de fadiga, né, fosse importante, né? Então aqui tem esse acidente de Versailles, né? Vocês colocarem na internet aparecem essas figurinhas, tá? E aí nessa época, em 1842, não se conhecia nada sobre fadiga, nem esse termo, e foram fazer a inspeção, né, depois do acidente, a vistoria aqui do acidente, e aí contrataram esse rapazinho aqui, o Wöhler, que é um alemão, e para poder fazer a análise, né, porque só olhando o que a gente conhece sobre dimensionamento de eixo, o projeto tá ok. E porque mesmo assim esse negócio falhou. Parece que foram 200 mortes aqui nesse negócio. Vocês olham na internet, tá? E aí ele começou a estudar. E aí ele criou uma máquina de fadiga, né? Ele tentou representar o esforço que o eixo de uma locomotiva era submetido, tá?
E aí ele botou o material para ciclar e aí ele descobriu uma curva assim, ó. Ou seja, a tensão de resistência, né, de limite de escoamento do material, depende do número de ciclos, ela ia reduzindo, tá? E aí ele descobriu que mesmo uma tensão baixa poderia ser capaz de levar ao rompimento da estrutura. E aí depois tem um outro aqui que é bem da Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos eles construíram não sei quantos mil desse Liberty, né? Desse navio e, e alguns, né? Simplesmente afundaram, né? Ele tem várias fotos na internet, né? O pessoal usa muito isso quando vai falar de fadiga e rompeu, né? O casco do navio porque ele partia, né? No meio aqui, né? Nossa, impressionante, tá? Então foi um prejuízo gigantesco aqui nessa época. E aí eu selecionei um outro também que é bem... Tem vários, tá? Mas esse aqui também é bem interessante, porque aí tem a questão da indústria aeronáutica, né? E aí esse foi o primeiro jato comercial britânico. E o pessoal até fala, acho que é no livro do Norton, né? Ele fala que esse acidente aqui do Comet, ele levou, né, a indústria britânica a ficar em segundo lugar, né? Ou seja, deu espaço para os Estados Unidos, né? Porque eles perderam muito tempo tentando melhorar isso aqui. E aí, obviamente, o avião que cai, todo mundo fica com medo, né? Quem já andou de Fokker 100, depois de alguns acidentes, ficou com medo do avião. E aí, claro, os caras fizeram análise, né, e descobriram que as janelas, né, desse avião, ele era muito agudas, né? Então aí eu tinha um concentrador de tensão e como a cabine ficava sendo pressurizada, né, e tendo um ciclo de pressurização, despressurização, criou a propagação de uma trinca, né? Então aqui tem uma foto, né? Como é que ela descobre um negócio desse, né? Exatamente pelo formato aqui da trinca, ó. Então houve um rompimento e aí depois foi obrigado a fazer testes em escala real, né? Do avião, tá? Então veja que a gente está falando de 1954, quase, sei lá, quase 60, 70 anos já tinha havido os primeiros estudos sobre fadiga e mesmo assim teve esses acidentes, né? Que são algumas reportagens da época, né? Isso pegou muito mal para a indústria. E aqui eu coloquei alguns, né? Mesmo depois de 1954, vários problemas aconteceram por conta de fadiga, né? Então eu tenho aqui o caça F-111, né? Que, por conta desse problema é que ele abre a asa aqui, ele abre a asa e parece que no voo uma asa dessa foi aberta e rompeu. Enfim, depois vocês procuram na internet, eles explicam direitinho o que foi que aconteceu, né? Depois teve esse voo aqui 232 também, aí em 89, morreu gente pra caramba aqui. 94 é bem conhecido aqui da gente, né? O acidente de Ayrton Senna, né? E depois nas investigações descobriram que a barra de direção, né? Fizeram uma alteração na barra de direção para alongar, para ficar mais confortável para ele. E aí fizeram uma solda lá e aí esse negócio aqui rompeu por fadiga, né? Então é a versão, acho que é oficial, né? Que a Williams não queria contar para ninguém. Aí em 98 teve um acidente gigantesco também, que foi na Alemanha, por conta do projeto da roda desse trem aqui. Ela fadigou e descarrilhou, bateu numa ponte, e aí saiu aquele efeito cascata, né? Uma composição batendo na outra. 2002 também tem é bem emblemático, né? Esse petroleiro aqui, que é o Prestige. Ele afundou e ali na Espanha, Portugal, e teve um acidente, né? Um acidente ecológico, né? Ambiental, um acidente ambiental. E uma coisa que o pessoal falava é que tinha mais 3 navios desses, né? Irmãos dele, que antes de 2001 tinham sido sucateados, né? Tinham sido tirados
de funcionamento, porque já tinha sido previsto no projeto, né? Já tinham feito análise de fadiga que ele ia ter problemas, né, no casco, né? E aí ninguém sabe, né, por que cargas d'água esse cara ainda continuou sendo usado. E aí, conforme previsto pelas análises de fadiga de quem fabricou, enfim, realmente o navio veio a afundar e causando um prejuízo terrível, né? Depois vocês colocam na internet também o governo espanhol uma multa gigantesca. Um dos mais recentes, não sei se vocês lembram, eu digo recente, mas já estão com 8 anos já, né? Foi o problema do Prius e do Lexus, né? Então eles fizeram um recall gigantesco, né? 240 mil, eu acho. Esses carros aqui voltaram para o recall. E sobre o medo, né, de ter um problema de fadiga numa dessas peças aqui do carro, não sei agora qual é, mas enfim. Então assim, os prejuízos são gigantescos, né, além das perdas humanas, né. E aí tem um estudozinho que foi feito aqui pelo NIST, né, então mostrando as causas de falha, né, então visualmente aqui a gente observa, né, a grande fatia, né, que a fadiga pega, tá? Então a gente tem várias outras coisas aqui, corrosão sob tensão, oxidação, sobrecarga, e você observa que a fadiga ela tem um fator muito importante. Aqui também, ó, 45%, quase metade dos problemas, né? E o outro maior é a sobrecarga, né? Então sempre tem essa questão da sobrecarga, né? Mas enfim, você vê que a fadiga, né? O cara não usou, não forçou o equipamento, mas houve um problema no componente estrutural. Aqui é outra transparência que eu coloquei com alguns valores, né? Sobre custos, né? 80 bilhões, 4% do PIB da União Europeia. Aí nos Estados Unidos, outro valor gigantesco, 119 bilhões. Né? E tudo tem um número holístico, né? 4%, aqui também 4% do PIB. Mas enfim, então são números bem relevantes, né? Aqui eu não estou preocupado com essa exatidão, né? Porque eu não sei como é que esses caras fazem essas contas, mas é só para a gente ter uma ideia do montante, né? Da importância que é a fadiga, tá? E aí aqui também, ó, 50%, né? Acho que bate um pouco com essa informação aqui, né? Aproximadamente aqui, 50% das falhas, né? São por fadiga, tá? Então tem relação direta com a fadiga. E aí vamos lá, quais são os métodos de cálculo, tá? De uma forma bem rápida aqui, porque eu queria basicamente mostrar a vocês como fazer essa análise no ANSYS, tá? Então eu tenho aqui a fadiga de alto ciclo, né? O stress life, que chama, tá? Então eu tenho um número elevado de repetições, então a partir de 10 a quarta eu já tenho uma fadiga de alto ciclo, né? Então isso depende de autor para autor. Tem cara que fala 10 a sexta, 1 milhão de ciclos, a partir daí já é uma fadiga de alto ciclo, tá? E aí o que é característico dela, que são tensões baixas, tá? E sempre, né, na sua totalidade estão no regime elástico, tá? Então não há deformação permanente no material. E aí, claro, essa foi o primeiro, né, o primeiro estudo que foi feito de fadiga foi com o Stress Life. Então eu tenho um uso massivo, né, nos materiais metálicos e agora recentemente também para solda e compósito, né, fibra, enfim. Então eu tenho muita informação, né, a própria ANSYS já traz vários materiais com as curvas SN do material que você pode utilizar para fazer sua análise de fadiga, tá? Que é o que a gente vai fazer hoje aqui, tá? E aí, claro, essa teoria é simples e pode ser resolvida por muitos anos, né, analiticamente. E ela tem, obviamente, a base dela, né? Ela é da época do vôlei, né? Foi que criou esse negócio aqui. Então, obviamente, ela tem um cunho experimental gigantesco, tá? E aqui é só alguns exemplos de fraturas que podem acontecer no dia a dia. O outro tipo de cálculo é a fadiga de baixo ciclo, tá? Que é o strain life, tá? Então eu tenho de a partir de 1000 a 10.000
ciclos, tá? E o pessoal usa muito, né? Eu vi uns estudos do pessoal lá do Rio de Janeiro, o pessoal usa muito para flexibilidade de tubulação, vaso de pressão, porque eu tenho ciclos baixos, né? Mas eu tenho tensões térmicas aqui atuantes no equipamento e ao longo de 20, 25 anos, né, de uso de um equipamento, acho que tem equipamento bem mais antigo aí, o Ricardo pode confirmar aí essa informação. E Existe, professor, existe da minha época, bem antigos. bem antigos, né? Isso aí eu sabia que tem refinarias da Petrobras que são bem antigas, né? E equipamentos que estão. E aí tinha um pessoal do Rio que eles praticamente se especializavam nisso aqui por conta dessas. Eles trabalhavam lá para o pessoal das usinas nucleares, né? O pessoal de energia Nunca mais. nuclear. É. E aí É, eles têm. Pode falar. aí em Pernambuco, né, tem aquela fábrica agora, é a Arlança, né, tá certo? Uma fábrica aí que antigamente era Copel, né? Que tem equipamentos ali que são perfeitamente para ser utilizados, não tem problema nenhum, mas são equipamentos da década de 50, certo? 50, né? Alguns. Inclusive tem as esferazinhas lá na frente, né? Cartão postal. Essas são mais modernas, tá certo? Essas são mais tranquilas. Legal, obrigado aí pela contribuição. E aí a característica básica é que eu tenho tensões mais elevadas, tá? E aí eu tenho uma parte plástica na deformação. E aí essa teoria é bem mais nova do que isso é da década de 50, se não me engano, década de 60, tá? É bem mais nova essa teoria, porque se observou que em alguns tipos de ciclagem, né, você tinha um comportamento diferente daquele avaliado pela metodologia SN. Então, o que, que ele faz? Ele tem duas porções, né, de deformação, uma porção elástica e outra porção plástica. Isso aqui é uma figurinha que eu tirei da ANSYS, né, da própria, que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu tirei do próprio mecânico, né, da parte de materiais dele. Então, aquele material que a gente usa direto aí, o Stack Structural, ele já vem com uma curva SN e também com essa curva Epsilon N. E aí eu tenho a composição de duas curvas, né? Observe que eu tenho a porção elástica e uma coisa que vale frisar é que veja que ela não encontra, né, o eixo das abscissas, né? Então essa parte elástica que condiz com aquele comportamento que a gente tem da curva SN, né, que ela tem esse formato aqui, tá? E eu tenho uma parte plástica, né? Você observa que a parte plástica ela vai decaindo sempre, tá? Ou seja, quando eu levo essa deformação plástica, chega um ponto que eu vou ter um rompimento do material com uma quantidade de tensão muito baixa, uma tensão não, de deformação muito baixa. E outra coisa também é que como eu tenho a composição da elástica e a parte plástica, a gente entende que o método SN é um sub, né, uma sub, tá dentro, né, da metodologia do Strain Life, tá? E por fim, tem essa metodologia, né, que também o pessoal chama isso aqui de ADN, né, que é a taxa de propagação da trinca, tá? Então aqui uma característica que eu já falei para vocês, né, essas outras duas aqui, a gente supõe que o material não tem nenhuma trinca prévia, né, seja por fabricação, seja, enfim, por alguma montagem, né? Então tá perfeito ali, não tem nada, não tem trinca nenhuma. Aqui não, aqui eu já começo a brincadeira levando em consideração que eu tenho uma trinca, tá? E aí aquele acidente do caça F-111 fez com que a engenharia aeronáutica fizesse um procedimento de análise, né? Então eles fazem a inspeção, procuram por trincas, né? Então a partir de um certo valor da trinca, que é a trinca inicial, né? Então eu faço o cálculo da taxa, né, desse aumento aí da área da minha trinca em função do número de ciclos, tá? Os carregamentos, eu tenho vários tipos de carregamentos, né, que a gente tem aqui. Então eu coloquei alguns, né, suspensão de um veículo, eu tenho
o voo, né, de um avião, então eu tenho uma variação grande aqui do carregamento, mas são todos carregamentos ciclo, né? Então tem um vaso de pressão, né? Então um carregamento de temperatura, então ele chega lá e estabelece. Só que isso aqui vai se repetindo a cada parada da planta, então eu tenho esse ciclo aqui várias vezes, tem que ser levado em consideração também esse ciclo térmico. Eu tenho abertura de válvulas, né, isso aqui parece como é que chama? Um sinal de impulso, né? A válvula tem essa característica. Vibração de tubulação, então se ela tiver com um equipamento rotativo, né, acoplado a equipamento rotativo, eu tenho vibração da tubulação e aqui um sinal de motor de combustão interno. E aí como é que você faz a análise do ciclo, né? Eu vou colocar aqui um exercício aqui para a gente fazer, tá? Basicamente eu tenho um ciclo aqui, tá? Então eu vou ter uma amplitude de tensão, que é o sigma A, que vai ser dado pela a diferença desses dois carinhas aqui, sigma máximo e sigma mínimo dividido por 2. Tem uma tensão média, né, que aí é a soma dos dois dividido por 2, tá? Então eu vou ter aqui um valor médio, tá? E tenho aqui o meu delta sigma, que é a variação da tensão. E tem um outro fator que é esse aqui, ó, razão de tensão, que é quando você faz a avaliação entre a tensão mínima e a tensão máxima, tá? E esse valor R aqui você tem que informar lá no software, dizer como é que vai ser esse teu carregamento. Porque aqui veja que eu tenho um carregamento que está acima do zero, né? Então ele é positivo. Mas se ele for totalmente reverso, significa que eu tenho um carregamento assim, ó. Ele tem 1.0 aqui de média, mas ele vai do positivo ao negativo. Então isso influencia a contagem, né, dos ciclos aqui para o meu carregamento. Tá? Então aqui eu coloquei mais algumas informações, né, que eu já tinha falado. O material não pode ter defeito. A gente vai ficar pensando, né, em quando aqui vai começar essa iniciação da trinca, tá? E eu tenho uma solicitação cíclica, né, que é colocada no meu modelo, e eu sempre vou comparar isso, né, porque aí eu vou ter um fator de segurança para a parte de fadiga baseado na curva SN do material, que basicamente é uma curva assim, tá? Eu vou mostrar para vocês. E aí o que acontece, né? Em 1860, Vogel fez essa observação aqui, né? Ele percebeu que tinha um decaimento, né, com o número de ciclos. E se eu não me engano, né, Pasquin, ele descobriu que tinha uma forma de, se você botar no gráfico log, você percebe que essa curva aqui, ela chega a um ponto onde, independente do número de ciclos, eu não tenho mais a falha, né, que a gente chama de vida infinita, né? Ou seja, você vai fazer um projeto onde o comportamento da minha máquina ela vai ter vida infinita. Daí Ricardo relatar que tem equipamentos da década de 50. E aí, falando de década de 50, existe uma planta da Maisena lá em Garanhuns, né, que é da Unilever hoje, que tem equipamentos de empacotamento que é da década de 50. Então, elétrico só tem um motor, o resto é tudo mecânico, é mecanismo para fechar, e estão funcionando até hoje lá. Então, de repente, o cara lá naquela época fez logo um projeto para ter um projeto de vida infinito, ou seja, você vai morrer e aquela máquina não tem nenhum problema de fadiga, tá? E aí, uma coisa interessante sobre a tensão média, tá? É que ela afeta a resistência à fadiga. Aqui eu coloquei um exemplo. Eu trabalhei numa fábrica que tinha uma fábrica de mola, né? E lá tinha um tratamento para as molas que é o shot pin. Então era um bocado de esferazinhas pequenininhas que iam para bater na superfície da mola, né? E isso aumentava a resistência à fadiga da minha mola. Então aqui é um gráfico mostrando exatamente essa variação do valor médio, né? E aí o que acontece? Quando eu meto a esfera aqui na superfície, eu vou ter umas tensões residuais de compressão, tá?
E aí por conta disso eu consigo melhorar a minha resistência. Aqui alguns exemplos que eu peguei, né? Engrenagem, o pessoal usa, mola, tá? E aqui é uma simulação do shot pin na superfície do metal. Então tem várias formas aí, o pessoal pega as granalhazinhas e feita essa foto aqui, né? Você tem várias esferazinhas indo de encontro. Então eu aumento, né, por conta da compressão aqui, por conta do esforço da esfera, né, que ela criou aqui, eu tenho um aumento na minha vida em fadiga do meu produto, tá? Então eu lembro que a gente tinha uma caixa lá com várias, parece uma granalhazinha, né? E essa caixa ela ficava injetando nas molas o tempo todo uma série dessas esferazinhas aqui para bater na mola e aumentar a fadiga. Tá? E aí o que acontece, né? Eu tenho quando eu faço o projeto de fadiga, né? Eu tenho que evitar exatamente passar desses pontos aqui, nessa curva de Goodman, tá? Onde eu tenho essa tensão aqui, SN, que é calculada pela tensão de amplitude e a média pela tensão última, tá? Então eu traço uma linha, né? E aí tudo que tiver aqui abaixo desse limite aqui, eu tenho garantia de que eu vou ter um projeto seguro do ponto de vista da fadiga. Aqui é só para mostrar, né, que a curva SM, quando você obtém no ensaio, ela na verdade é desse formato, e aí você pode colocar no formato logarítmico e que vai te dar essa percepção que o Baskin que ele conseguiu enxergar, né, que existia um limite onde eu poderia ter vida infinita, ou seja, abaixo desse limite aqui de fadiga eu posso ter uma vida infinita para o meu produto. E aí o que acontece, né? Isso aqui eu peguei já dentro da ferramenta ANSYS, né? Isso aqui vocês têm lá no livro, né? Não sei se vocês lembram, vocês estudavam fadiga, né? Goodman, Soderbergh, Gerber, né? E esse agora mais recente, o código ASME, tá? O que é que acontece? A curva, quando você faz a curva de fadiga, tá? Ele está trabalhando com um determinado tipo de carga, né? Então eu tenho um ciclo ali de carga e eu gero aquela curva. Então aquele dado para ser experimental, né, ele vai me servir para aquele tipo de situação. Então às vezes você não tem, né, uma curva específica SN para tensão média de interesse. E aí você pode usar esses critérios aqui, né, de correção, né, para você corrigir a tua tensão. E basicamente o que acontece, né, eu tenho o Goodman aqui que a gente usa ele muito para materiais de baixa dutilidade, tá? Mas ele tem um probleminha que ele não tem correção para compressão. Se vocês observarem aqui aonde está o limite aqui, ó, da durabilidade aqui do meu produto, né? Então veja que a curva verde ela tem uma faixa extensa. Quando você usa Soderbergh, o pessoal geralmente usa para material frágil, porque aí você não consegue ver deformações características antes do rompimento, né? E aí você observa que a curva de Goodman ela é bem mais restrita, tá? Ou de Soderbergh. Então você pode usar o Soderbergh e aí vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês aqui na análise, que a tensão, né, a vida diminui muito quando eu uso o Soderbergh, por exemplo. Então mesmo que você tenha um material dúctil, você pode ser mais conservador se você quiser, tá? É uma escolha sua. Depois eu tenho essa curva Gerber, tá? Que ela tem um bom ajuste para materiais ductos. Veja que ela tem uma amplitude aqui maior, tá? Mas também tem um pouco incorreta para regime compressivo, tá? Então você pode usar, né? Se você estiver usando a curva SN para aquele tipo de ciclo que você usou, você pode usar diretamente ela ou fazer esses fatores de correção, que basicamente é uma limitação que você está colocando a mais, né, para você poder projetar com segurança, tá? Então também aqui é outra espécie que eu coloquei, né, para o método Epson N, tá? Então eu coloquei aqui que as deformações plásticas controlam a falha, tá? E aí aqui é algumas aplicações, né, de quando usar isso aqui: carros de corrida, mísseis, componentes sujeitos a transiente térmico, né? Caso de tubulação, vaso de pressão, isso é muito comum, tá? E aí da mesma forma que SN,
o meu material não tem defeito e também eu estou com ênfase quando vai começar essa trinca, tá? E por fim, claro, eu não vou falar nada disso aqui porque isso aqui é uma disciplina à parte, né? Mas quando eu tenho aí a mecânica da fratura, né? O ANSYS ele tem ferramentas, né, que facilitam o trabalho com a iniciação de trinca, né? Então você tem algumas trincas padrões que você pode utilizar no mecânico, né? E aí você vê essa propagação da trinca, né? Então aqui o Pérez, né? Não sei como é que chama esse cara aqui, o Pérez, ele criou essa curva aqui, né? Porque a região, né? A fadiga, né? Ela tem três regiões características, né? Que é a nucleação, a propagação e o rompimento em si da peça, né? E aí ele criou essa teoria dele aqui, onde ele tem uma taxa, né? Eu calculo a derivada aqui da minha trinca, né? Com o número de ciclos é dado por essa equaçãozinha aqui, que é onde eu acho esses parâmetros, né, de concentração de tensão para fadiga para cada material, né? Então aqui é um ensaio mostrando a tensão última desse aço aqui, né? E ele segue essa tendência, né? Então com esse tipo de análise eu consigo prever o tempo que eu tenho desde que a trinca foi iniciada até o rompimento da peça, tá? Por que isso? Porque na indústria aeronáutica é muito comum você ter trinca nos componentes. E aí, na hora que eu acho uma trinca, né, geralmente o pessoal trabalha com 100 microns, né, de trinca. Então, uma trinca dessa aí, a partir daí você já começa a fazer seu estudo, né, para análise de fadiga, né, pela mecânica da fratura, tá? Não vou falar muito mais para não me estender muito, tá? E aqui para fechar essa explanação é bem rápido, né? Não dá para esgotar esse assunto. Mostrando aqui as vantagens, né? As desvantagens e aplicações, tá? Então depois vocês dão uma analisada. Isso aqui eu tirei da dissertação de Ximenes, Bruno Ximenes, e eu vou estar postando lá no Google para vocês darem uma lida. Ele trata aqui, né, tradicionalmente esses dois métodos, tá? Mas aí depois ele fala um pouco sobre biaxialidade e multiaxialidade da fadiga, que a gente não encontra isso de forma fácil nos livros, textos que a gente usa na engenharia, tá? Então ele pega vários artigos e dá um tratamento bem legal aqui ao assunto, tá? Bem mais moderno, tá? Então eu vou aqui abrir aqui o ANSYS para a gente fazer essa análise da gente aqui, tá? E aí a gente encerra a aula e aí próxima semana a gente começa a parte de CFD, tá? Então eu vou abrir aqui vou começar aqui com o Stress Life. Do ponto de vista de setup também não é nada demais, tá? É só realmente você entender o que é cada coisa, tá? Vou dar uma pausa aqui no vídeo só para não ficar muito extenso.